ser um auxílio ao teu próximo ali. Se me ajuda hoje alguém, se me ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição para a honra e glória ao nosso Deus da Escola Sabatina. E a lição número 8, meus pequeninos irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, possa dar um joinha aí, compartilha com outros irmãos e comenta o que você está achando dessa lição, tá bom? Que Deus seja louvado. Amém. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Bendito o Pai que estás nos céus, louvado seja o seu nome, Senhor, por sua bondade, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer em nossas vidas. Senhor bendito, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, para estudarmos mais um pouco das suas palavras por meio da lição da Escola Sabatina. Que o seu Santo Espírito seja nosso professor, Senhor. Fale a sua mensagem, fale as suas verdades ao seu povo. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos. A lição de hoje, o verso está em Mateus 25, verso 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Então, Ricardo, vamos comentar esse texto aí. Então, Alexandre, você pode ver que esse verso ele é semelhante aqui a uma espada de dois gumes. Porque aqui Jesus fala, né? Em verdade vos afirmo que sempre que você fizer um desses pequeninos, a mim você faz. Então, se eu faço coisas boas, é a Cristo que eu estou fazendo. Sim. E se eu faço coisa ruim, também é a Cristo que eu estou fazendo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado qual é a minha atitude em frente a uma situação dessa. Como eu tenho que agir diante dessas pessoas. E quando Jesus fala, meus pequeninos, ele não está falando somente de crianças ou pessoas necessitadas lá fora, ele está falando de todas as pessoas. Sim. Todas as pessoas. Porque do modo que eu estou agindo, vai mostrar se eu estou dando valor ao que Cristo fez por mim ou ao que Cristo fez para a humanidade, não é verdade? Então nós temos que tomar muito cuidado. E tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, para os irmãos aqui, está no Desejado de Todas as Nações, irmão. Essa versão aqui, tá? Capa dura. Aqui nós temos na página 637, deixa eu achar aqui, 637 para 638. É o mesmo capítulo falando, né? Um desses meus pequeninos irmãos. Olha só o que diz, ó. Naquele dia, Cristo, ele não apresentará aos homens a grande obra que ele fez em seu benefício, ao dar sua própria vida pela redenção deles. Apresenta a fiel obra que fizeram por ele. Então, não é no dia da volta de Cristo, ele não vai apresentar, olha o que eu fiz por vocês. Vai falar assim, o que vocês fizeram por mim? Ainda continua. Aos que põem à sua direita dirá, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Mas aqueles a quem Cristo louva, não sabe que o tinham servido a ele. A sua perplexa interrogação responde, em verdade vos digo, quando fizeste um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E aí Jesus, olha só, Jesus dissera aos discípulos que seriam aborrecidos. Olha só, que os discípulos seriam aborrecidos por todos os homens e perseguidos e aflitos. Muitos seriam expulsos do seu lar, reduzidos à pobreza, muitos estariam em aflição por motivos de doença e privações, muitos seriam lançados na prisão. A todos quantos abandonaram amigos ou casa por amor dele, prometeram a Jesus nesta vida 100 vezes tanto. Agora deu certeza de uma bênção especial a todos quantos servissem a seus irmãos. E todos quantos sofrem por causa do meu nome, disse, a vez de reconhecer-me a mim. Como me servireis a mim, assim como servis a eles. Essa é a prova que sois meus discípulos. Olha só, aqui Jesus está falando, né, que nós somos discípulos dele, né, se nós cuidarmos das pessoas, se nós tratarmos bem, cuidarmos das pessoas.
ajudarmos as pessoas, não prejudicarmos as pessoas. E ele fala, né, que os discípulos seriam aborrecidos, seriam humilhados, seriam aborrecidos, seriam perseguidos, seriam expulsos das suas casas. Mas mesmo assim, eles seriam diferentes. Os filhos de Deus seriam diferentes comparado com os outros que se diziam de Deus. E lembrando, irmãos, que quando Jesus falou isso daqui, Jesus não estava falando isso aqui para pessoas que não conhecem a palavra. Ele estava falando para as pessoas dentro da igreja. Na época ali, que era Israel, de dentro da igreja. É isso que nós temos que ter em mente. Quando Jesus fala, meus pequeninos, muitas vezes a gente lê o texto, olha só, na volta de Jesus vai acontecer isso. Não, na volta de Jesus, irmãos, a gente já sabe o que vai acontecer. Na volta de Jesus, isso aqui foi só questão simbólica. É porque essas pessoas já vivem isso, o salvo já vive isso daí, o salvo naquele momento. Vai viver a preocupação pelo próximo. Vai viver não somente em querer dar comida, querer dar bebida, mas querer respeitar, em querer ajudar, em elevar espiritualmente aquelas pessoas. Amém. Não é verdade? Louvado seja Deus. Amém. Então vamos lá para domingo, apresentando o Sermão da Montanha. Vamos ler esse texto, Ricardo? Lê para nós Mateus 5, verso 2 a 16. Irmãos, a Bíblia que eu estou usando é a João Ferreira de Almeida Antiga, tá? Com os comentários do Espírito de Profecia, tá? Essa aqui é a Bíblia White, tudo bem? Essa aqui vocês conseguem achar facilmente aí pela internet, tá? Para comprar, se caso os irmãos tiverem interesse. Ela é muito boa porque tem vários comentários aqui do Espírito de Profecia, né, Alexandre? Sim. Se você quiser conferir aqui, você tem um esclarecimento maior ainda, né? Então, no capítulo 5 de Mateus, verso 2 ao 16, as bem-aventuranças aí. Capítulo 5, verso 2. Deixa eu achar aqui. 5, verso 1. 5, verso 2. Diz assim: E ele abriu a sua boca, Jesus, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que lamentam, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? E aqui o verso 13 continua: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte. Nem os que acendem uma vela colocam debaixo de uma bacia, mas no castiçal, e ela ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Amém. Então aqui é a apresentação do Sermão do Monte, né? Jesus, bem-aventurados. Tem um texto aqui, está no comentário da Bíblia White, que se encontra em Reverend Herod, 22/8 de 1899. Ele vai comentar aqui, eu acho, o verso 13 e o 14. Homens humildes são o sal da terra. Em seus ensinos, Cristo comparou seus discípulos a coisas muito desconhecidas a eles. Comparou o sal e a luz. Vós sois o sal da terra. Ele disse: Vós sois a luz do mundo. Essas palavras foram dirigidas a alguns pescadores pobres e humildes. Os sacerdotes e rabis estavam naquela congregação de ouvintes, mas a referência não era a eles. Com todo o seu saber, com toda a sua suposta instrução nos ministérios da lei, com todas as suas pretensões de conhecerem a Deus, revelaram que não o conheciam. A esses líderes havia sido confiados os oráculos de Deus, mas Cristo declarou que eles eram mestres que não mereciam confiança. Ele lhe disse: ensinais doutrinas que são preceitos de homens, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Voltando-se desses homens para os humildes pescadores, ele disse: vós sois o sal da terra. Olha, irmãos, que texto forte, né? Jesus falou que o sal da terra era o povo humilde, os discípulos,
Mas aqueles que eram os fariseus, sacerdotes, que Deus deixou os oráculos com ele, mas foram infiéis, eles não eram sal nem luz do mundo, nunca foram. Porque o sal era para trazer sabor, eles não trouxeram sabor ali em volta. Eles não eram luz, porque eles escondiam a luz. Sim. Eles não deixavam a luz expandir para os outros. Então, Jesus falou que o sal da terra e a luz eram os humildes da época. Que coisa, né? Sim, porque, Alexandre, nós sabemos disso. Quando a luz vem para a pessoa, a mensagem, a verdade, ela tem duas escolhas. Ou aceita ou rejeita. Se ele rejeitou a luz, eu não estou falando de não compreender. Não compreender é uma coisa. A gente sabe disso. Às vezes a pessoa não compreende, você pensa que a pessoa rejeitou. Não é verdade, ela não compreendeu. Mas aquele que compreende claramente, eu compreendi, mas eu não quero saber, é luz rejeitada. Aquela luz vai embora dela, fica nas trevas. Até porque os discípulos, os fariseus aqui falaram assim: nós somos filhos de Abraão, nós sabem, a gente está sabendo já. E Jesus falou assim: então o pecado de vocês permanece. E eles mesmo disseram: nós somos filhos de Abraão, nós conhecemos tudo, agora você não sabe nem onde que é Jesus. Sim. De onde vem? Nós conhecemos Abraão, nós conhecemos Moisés. Eles disseram que conheciam. Que eles conheciam das escrituras sagradas, que eles sabiam os textos das escrituras sagradas, eu não estou nem duvidando que eles sabiam os textos. Mas a questão não era essa, a questão é, eles compreendiam espiritualmente o que significava aquilo ali? Você vê que não. Você vê que não, porque se eles compreendessem, eles não faziam o que fizeram com Cristo, né? Eles não sabiam o que fizeram com Cristo. Foram condenados, porque Deus deixou eles como portadores de luz, né? Sim. Eles eram cabeça e eles rejeitaram. Por isso que, irmãos, é uma benção ser líder, ser sacerdote, ser pastor, padre, qualquer um. É uma benção, né? A pessoa até se sente feliz. Tem uma pessoa na família que, mas se essa pessoa não for fiel, o que Deus deu, os oráculos para ele, uma igreja que deu para ele liderar, ele vai ser cobrado por isso. Se a pessoa é humilde, falar, eu não tenho condição, então eu vou largar. Não tem problema, não. Aí sim, é humilde, né? Mas agora se insiste, não, eu sou líder, eu que mando, e não colocar em prática, Deus vai cobrar. Diferente dos pequenininhos, igual você. Irmãozinhos humildes, que às vezes não tem compreensão, não tem, né? Não fez na faculdade, então Deus pode até elevar, mas um líder não. Então, Alexandre, mas você pode ver que essas pessoas elas não tinham desculpa. O próprio Jesus mesmo falou, né? Se ele não tivesse vindo, eles não tinham pecado. Mas já que Jesus veio, então eles não tinham mais desculpa. Então, se você olhar e ver o comportamento deles, eles não tinham desculpa mesmo. Não tinham desculpa mesmo. Agora os outros, no Sermão da Montanha, você pode ver que Jesus não ficou atacando. Olha, vocês têm pecados. Não, Jesus falou o seguinte: olha, se você for assim, se acontecer isso com você, você é um filho de Deus. Se você mostrou como que é um cidadão do céu. Como é um cidadão do céu. Qual é o comportamento dele, qual é a atitude dele em meio a provações, né, os intempéries da vida, né, perseguições, injustiças, calúnias. Ele vai promover a paz, ele não quer ver confusão, entendeu? Então tem tudo um pacote, né, de adjetivos, coisas boas, né, que mostra que ele está aqui para fazer a diferença, né? Ele não quer ser igual. E você pode ver que o contrário disso é norma do mundo, né? É norma do dia a dia, onde Satanás, infelizmente, está imperando no coração de muita gente. E aí, as bem-aventuranças que você leu aí, do 2 até o 16, fala: bem-aventurados que choram serão consolados, bem-aventurados os mansos, aquele que tem sede de justiça. E aí fala, ó, no verso 11, bem-aventurados sois quando juriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós. Aí diz que é para nós alegrar, que ele fala que os profetas no passado também receberam essa perseguição. Aí no fim desses bem-aventuranças aqui, ó, vem, se viver tudo isso aqui que está em cima, aí é o sal da terra e luz do mundo. Quando é perseguido e ficar manso, não ficar bravo, bem-aventurado que choram, aí sim é luz do mundo, sal da terra. Aí o pessoal vai ver, ué, está sendo perseguido, apanha e ainda está sorrindo, aí é o sal da terra, luz do mundo. Porque a pessoa não é um luzeiro, nossa, essa pessoa é de Deus mesmo. Porque não pode ser normal uma coisa dessa. Não é normal. Porque eles falam assim, eu não tinha essa paciência, eu já resolvi isso logo, não sei o que. Então, assim, e o pior é que você não pode nem criticar uma pessoa por pensar diferente, porque são fases da vida para a santificação, para a mudança de vida, né? Então, tem pessoas que conseguiram, que o Espírito de Deus está trabalhando de um modo tal que elas são transformadas de um modo mais rápido. Tem outros que têm uma velocidade diferente.
Não significa que a pessoa é melhor que a outra, né? Mas nós sabemos que aqui é um comportamento que o próprio Senhor Jesus mencionou, né, dos seus filhos, né? A gente vê até, está comentando Pedro, né? Um homem assim, explosivo, que Jesus foi trabalhando, Jesus viu que ele tinha potencial de ser renovado, né? Tem um texto aqui, Conselho sobre Saúde, irmão. Página 592, é o capítulo Conselho a Médicos e Enfermeiros. Então lá, que o subtítulo é Exercer Influência Salvadora. Não é da vontade de Deus que nós segreguemos no mundo. Enquanto estamos no mundo, porém devemos santificar-nos para Deus. Não devemos conformar-nos com o mundo. Importa estarmos no mundo como uma influência corretiva, como sal, que conserva seu sabor. No meio da geração profana, impura e idólatra, devemos ser puros e santos, mostrando que a graça de Cristo tem poder para restaurar no homem a semelhança divina. Devemos exercer sobre o mundo uma influência salvadora. Amém. Devemos ser o sal da terra, que dá sabor, né? Mas o que é dar o sabor, irmão? É ser puro e santo numa geração corrompida, idólatra, que falou aqui. Aí sim, nós somos como José no Egito, como Daniel e seus 3 amigos, foram sal da terra e foram luz ali no mundo da época, né? Sim, fizeram a diferença onde estavam, né? E Deus não precisa de muita gente, viu? Não. Um homem só faz a diferença, hein? Você viu que Daniel, seus 3 amigos, que poder que eles tiveram aí, que o mundo inteiro vira a glória de Deus, né? Sim, é verdade. Amém. Vamos na segunda-feira agora, Ricardo, é vencendo o mal com o bem. Lê para nós aí Mateus 5, 38 a 48, eu vou ler Romanos 12, 20 a 21. Mateus capítulo 5, verso 38, começa assim. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas a qualquer que lhe bater na face direita, oferece também a outra. Ao que quiser te processar, tirar-lhe uma túnica, dá-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai por 2000. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Romanos 12, 20 e o 21. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então vamos comentar esses 2 capítulos aí, Ricardo. O que está aí falando aí para nós? Seria interessante, vencer o mal com o bem. Quando a gente fala vencer o mal com o bem, né, é honrar a Deus, né? Porque o próprio Senhor Jesus, esse foi aquele que venceu o mal com o bem. Sim. E se nós carregamos o nome, né, de cristãos, e nós sabemos que cristão, a pessoa era chamada de cristã quando ela imitava Cristo. Então, apesar que hoje, né, está na moda muita gente dizer cristão, Alexandre, sabe? Talvez os irmãos sabem que nós estamos dizendo. Está na moda, a pessoa fala, eu sou cristão, mas ele vai lá e bate na esposa, ele vai lá e maltrata os filhos, ele vai lá e viciado em drogas ou coisas terríveis, ele é ladrão, ele é caluniador, entendeu? Ele explora as pessoas, né? Ele gosta de ter domínio sobre as pessoas, tem um espírito ditatorial, às vezes na igreja, e diz que é cristão. Então está na moda a pessoa falar que é cristão, né? Então as pessoas parece que perverteu, né, o real sentido que significa ser cristão. Ser cristão, nós temos que honrar a Deus, viver uma vida diferente. E você pode ver que Jesus fala, portanto, sede perfeito, porque perfeito é vosso Pai que está nos céus. E eu quero ler um texto aqui, Alexandre, está aqui no comentário do Espírito de Profecia, aqui na Bíblia White. Olha só, o Senhor requer
perfeição por parte da sua redimida família. Ele requer perfeição na edificação do caráter. Os pais e mães, especialmente, precisam compreender os melhores métodos de educar os filhos para que possam colaborar com Deus. Homens e mulheres, crianças e jovens são pesados na balança celestial, de acordo com o que revelam em sua vida doméstica. Quem é cristão no lar é cristão em qualquer lugar. A religião vivida no lar exerce uma influência que não pode ser medida. Então, olha só que coisa forte. Então, mas é uma verdade, Alexandre, mas é verdade, veja só. Tem muita pessoa que acha assim, eu sou crente, né, só no dia que eu vou para a igreja, né? Ele vai lá, coloca a Bíblia embaixo do braço, chega lá, fica tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso. Mas uma hora ou outra ele falha, e vai mostrar o verdadeiro caráter dele. Agora, se ele é um filho de Deus, um cristão na sua casa, né, ali onde é provada, testada a paciência dele, né, pedindo ajuda para Deus, um homem de oração, tudo, mulher de oração também, quando for para a igreja ele vai continuar do mesmo jeito, que é traço de caráter dele. Né? Então, por isso que nós temos que vencer o mal com o bem. E nós começamos isso em casa, onde Satanás quer bagunçar para causar grandes conflitos e destruir as famílias. É em casa que a gente começa isso. Sim. Né? E o Ricardo leu em Refletindo a Cristo, de 1986, Sim. a meditação, acho que na página 172, irmãos. Está no comentário da Bíblia White. Eu tenho o Ciência do Bom Viver também, página 486, Ciência do Bom Viver, 486. E diz assim, o capítulo em contato com os outros. Se vós forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondeis no mesmo tom. Lembrai-vos de que a resposta branda desvia o furor. Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em réplica, alguma encolarizada por vezes, serve apenas para exasperar. Mas se a cólera encontra o silêncio, é um espírito amável e indulgente, em breve se esvai. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado no Espírito da Palavra de Deus. Que o Espírito e o coração sejam repletos das promessas divinas. Se sois maltratado ou acusado injustamente, em vez de responder com cólera, repeti a vós mesmos as preciosas promessas. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, aqui responder a pessoa que está brava com o mesmo tom, é terrível, né? E aqui fala que às vezes o silêncio, quando a pessoa fica brava, silêncio é ouro, né? Sim, verdade. E principalmente no contexto que o cara está falando aqui na casa, né? Cônjuge. Se um grita, o outro grita em cima, irmão, ixi, aí é guerra pura, aí é briga, né? Contenda. Devemos, às vezes, ouvir uma palavra inconveniente no lar do cônjuge, um grito, é melhor a gente dar uma volta, vai dar uma volta, depois volta e está tudo a poeira sentada, né? Porque senão é terrível, irmãos. Não podemos. E aí o Ricardo deu 5,48 para a gente viver tudo isso aí, o Sermão do Monte. Aí a gente vai andar na perfeição de caráter, de vosso perfeito, como perfeito é nosso Pai. Interessante, Alexandre, que parábola de Jesus, né? Na página 60, o Senhor Jesus mesmo fala que ele aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E quando a igreja refletir seu caráter, plenamente seu caráter, ele vem buscá-los como seu. Então, isso, refletir o caráter, irmãos, é deixar que o Sermão da Montanha ali, né, o capítulo 5, faça parte da nossa vida. Né? Aquilo ali seja princípios, né? Princípios eternos de nosso ser. Né? Aquilo ali fala, não, eu não posso agir diferente, eu tenho que agir assim. Senhor, me dê poder, me ajuda para que eu não venha esquecer, né, dos princípios que eu falei que queria cumprir. Irmãos, não fique triste se às vezes você escorregar, mas tenha certeza, tenha fé que Deus é poderoso para te guardar de tropeçar, te transformar e para te deixar naquele dia, né, preparado, limpo, né, perfeito para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a terça agora, o bom samaritano. Ricardo lê Lucas 10, 25 a 27. E eu vou ler Lucas 10, 30 a 37. Lucas capítulo 10, verso 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei,
e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E perguntou-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, né? Respondeu Cristo, né? Respondeste bem, fazer isso e viverá. Né? Aqui eu li o verso 28 só para responder o que Jesus falou. Né? Em Lucas 10, 30, 37, Jesus prosseguindo disse: Um homem descia a Jerusalém, a Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, as quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo, encheu de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nele azeite e vinho, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, tudo que gastasse mais, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, desses 3 te parecem ter sido o próximo, daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Se depois Jesus vai e faz o mesmo. Então, um comentário samaritano, Ricardo. Você vê que a história aqui é bem interessante. Eles perguntam: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Né? Querendo testar Jesus. E Jesus mesmo fala: o que está escrito na lei? Jesus perguntou para ele: Você é doutor da lei? Você, talvez se fosse hoje, ele ia falar o quê? Você é um teólogo muito conceituado, né? Você tem doutorado, tem pós-doutorado aí, né? Tem vários doutores, né? No meio cristão, no meio evangélico, né? No igreja adventista e outras igrejas. Então, não tinha lógica nenhuma pergunta dessa que ele fez para Jesus, né? Jesus, comparado com eles na questão de títulos no mundo, Jesus não tinha título nenhum, né? Comparado com eles. Então eles não tinham nem que perguntar nada para quê, eles sabiam a resposta. E aí ele respondeu, ele resumiu a lei ali, né? A lei de Deus, né? Os 10 mandamentos ali, né? Amor a Deus e amor ao próximo, né? E Jesus fala: então faça isso e viverá. E interessante que Jesus começou a contar uma parábola ali, não é nem por causa daquele homem, que ele sabia, foi por causa das pessoas que estavam ali. Ele contou a parábola, contando todo o relato ali, né? E interessante que ele fala que o homem estava pelo caminho, né? E foi atacado pelos bandidos, passou ali o sacerdote, e pior que ele fala, Jesus faz uma crítica muito grande aos líderes religiosos, as pessoas que supostamente religiosas, que amam a Deus, que era para ser os primeiros a ajudar. Passou o sacerdote ali, ele viu, falou: o quê? Vou por longe. E aí diz que passou o levita, que também era religioso, né? Que também era né? Viu, passou de longe. E aí foi um homem simples, um samaritano, pessoas que eram odiadas, que colocaram na cabeça daquele, odiadas pelos judeus, e foram lá, e foi lá e ajudou. E aí Jesus perguntou: quem é o próximo, né? Quem é seu próximo? Quem é o próximo dele, né? E aí você pode ver que no relato, né? No relato do Evangelho fala assim: aquele que agiu com misericórdia. Nem fala, né? Que é o samaritano. Aquele que agiu com misericórdia. Aí Jesus falou: então vai lá e faça o mesmo. Então agora você sabe que é o próximo. O próximo é aquele que você tem que cuidar. Esse é o próximo. Então, e o desejar de outras nações, Alexandre, eu quero ler um trecho aqui na página 505, falando do bom samaritano, irmãos. O último trecho aqui, olha só o que fala, irmãos. Olha só, eu vou ler aqui antes, nunca devemos passar por uma alma sofredora sem buscar comunicar-lhe conforto com que nós mesmos somos por Deus confortados. Então, se Deus nos ajuda, nós temos que ajudar as pessoas. Ainda continua. Tudo isso não é senão um cumprimento do princípio da lei. O princípio ilustrado na história do bom samaritano e manifesto na vida de Jesus. Seu caráter revela a verdadeira significação da lei e mostra o que quer dizer amar todo semelhante como a nós mesmos. Aí continua. Quando os filhos de Deus manifestam misericórdia, bondade e amor para com todos os homens, também eles estão dando testemunho do caráter e dos estatutos do céu. Estão testificando que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma.
E quem quer que deixar de manifestar esse amor está transgredindo a lei que professa reverenciar. Pois o Espírito que manifestamos para com nossos irmãos declara qual o nosso Espírito para com Deus. Misericórdia. Misericórdia. Porque se eu sou uma pessoa, Alexandre, que tem um espírito ruim com o meu irmão, eu quero prejudicar o meu irmão, eu quero inventar aquela coisa. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, que eu sou mentiroso, eu estou odiando a Deus. Eu estou odiando a Deus. Porque se eu estou querendo prejudicar alguém que Deus criou, eu estou prejudicando o Criador. Eu estou querendo dizer que não presta o que ele fez. Eu estou indo contra ele. Então, olha só o que está escrito aqui na página 505. Irmãos, é muito sério isso. Então, se eu estou prejudicando uma pessoa, eu estou indo contra o próprio Deus. E ainda fala, não, eu guardo os mandamentos. Mentiroso. Mentiroso, não guarda coisa nenhuma. E você odeia a Deus, você não ama a Deus coisa nenhuma. Eu vou ler de novo, porque, que às vezes a pessoa pensa, não, o irmão está inventando coisa, né? Eu quero ler de novo, porque quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, meu pai do céu, olha só. Às vezes a gente passa por cima, olha só o que diz, irmão, de novo, quem quer que deixar de manifestar esse amor está transgredindo a lei que professa reverenciar. Ainda continua. Pois o Espírito que manifestamos para com nossos irmãos declara qual o nosso Espírito para com Deus. Olha aí. Então, se eu tenho consideração, amor, quero ajudar você, quer dizer que o meu Espírito é o mesmo para com Deus. Sim. Agora, se eu te odeio, se eu quero te prejudicar, quero passar a perna em você, quero o seu mal, quer dizer que é esse mesmo Espírito que eu ia ter se estivesse diante de Deus, porque está no meu caráter esse tipo de coisa ruim. Olha só como coisa séria isso daí, não é brincadeira. E aí tem um texto na própria lição, Desejado 497, na história do bom samaritano, Cristo ilustrou a natureza da verdadeira religião. Mostrou que consiste não em sistemas, credo ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, em proporcionar aos outros maior bem, em genuinidade, bondade. Tanto que está falando aqui, irmão, não é doutrina, não é nada, é a prática que transforma, que mostra que a pessoa é cristã. Porque hoje, nas igrejas, infelizmente, tem um doutrinarismo na igreja. Você crê nessa doutrina, pronto, então você é mesmo. Não crê, você vai se prejudicar, não vão te expulsar, não vão te espancar. Não importa, não estão vendo a prática, o fruto da pessoa, mas sim o que ela crê. Você quer no que, irmão? Ah, você crê nisso? Às vezes nem é doutrina, é algum princípio, tipo 144 mil, literal, simbólico, e aí quer prejudicar o irmão porque o irmão crê que é simbólico, ou porque é literal, quer prejudicar, quer expulsar o irmão, quer espancar. Coisas que, irmão, não leva a nada. Mas aí que tá, Alexandre, porque aí tá o perigo, né? Porque as pessoas que agem assim, ela tá querendo medir o irmão de acordo com a sua própria régua. Sabe? Ela tá medindo. Quem igual eu ele é de Deus. Se não crer, ele é do diabo. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso que um cristão é medido por outro? Alexandre, onde está escrito, Alexandre, que se você não pensar como eu penso, você não é cristão? Onde está escrito isso? Isso é pensamento do diabo. Satanás. Porque é o seguinte, irmãos, a única régua, os irmãos entenderam o que dizer na questão de medida, a régua, né? A régua, irmão, a régua que mede, que nos mede, a única régua que é perfeita para nos medir é a palavra. Essa é a régua, a palavra de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia, Espírito e Profecia. Essa é a régua. Essa é a régua. Se tiver ali de acordo certinho, você é cristão. Se você não tiver, tá torto, você está errado aqui, você está com pecado. Essa é ali onde a gente que está mostrando nossas falhas, nossa fraqueza, ou se nós estamos andando no caminho. É ali que é a direção nossa para seguirmos. Não é a minha opinião. Alexandre, se você não gosta do que eu gosto, então você não é de Deus, você não é crente. De onde você tirou essa ideia? E tem pessoas que agem assim, irmãos, em várias igrejas aí, viu? Várias igrejas, em várias denominações, tem pessoas que agem assim. Se ele não pensa como eu penso, quer dizer que ele não é de Deus, ele não é cristão. Eu que sou cristão. Está medindo a pessoa com a sua própria régua. Né? Isso é errado. Deus não deu essa autoridade para ninguém. Porque se Deus tivesse dado, a parábola do joio e do trigo, lá Jesus falou, pode arrancar tudo, e está certo. Quando Jesus falou que não é para arrancar, quer dizer o seguinte, não está dando autoridade para você fazer isso, porque você não tem condições de fazer isso. Quem é você para falar quem é o joio e quem é o trigo? Quem é você? Você pode achar que o camarada é o joio, que o homem é o joio, a mulher é o joio, e arrancar a pessoa o trigo sem saber. Sim. Então tem que deixar na mão de Deus, ele que sabe. Ele que sabe o que é o certo, né? Nós temos que ter isso em mente. Amém. Vamos para a quarta-feira agora, cara. O rico e o Lázaro.
Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, irmãos, a gente sabe que fala da palavra do rico e do Lázaro. Certo. Nós não vamos ler, que é bastante texto, mas você pode ler na sua casa. E Lucas 12, 13 a 21 é um homem que faz celeiros maiores, né? Sim. Que você pode até explicar para nós aí mais pontual. Então vamos comentar esses dois capítulos aí, cara. O que está falando aí? Qual é a intenção de Jesus aí? Você viu que interessante? São histórias diferentes, porém são parecidas no comportamento das pessoas. Veja, qual é o comportamento daqueles dois homens? Os dois homens eram ricos, sim, mas eles eram pessoas egoístas e avarentas, ambos, os dois ali. É claro que a história é uma história diferente, mas ali você pode ver que o princípio ali é que não ajudava ninguém, não ajudava ninguém. Você pode, o rico ali, você vê que só tinha, aquele homem estava passando fome, o outro lá praticamente. Mendigando na porta e o homem não dava nada, né? Comia as migalhas. O outro falou assim, eu tenho que construir celeiro maior, porque eu já estou me dando bem, né? Eu vou construir maior. Ele não queria ajudar os mais necessitados. Ele poderia, estou ganhando mais, vou dar mais. Vou ajudar. Não, celeiro maior. Celeiro maior, quero ser melhor, quero ganhar mais. Esse negócio, irmãos, é muito perigoso porque pessoas egoístas e avarentas, não tem lugar para eles. Não tem lugar para eles. Você vê no final da parábola, os dois, o que aconteceu com os dois? Os dois estavam perdidos. Sim. Os dois, as duas parábolas. Um inverteu lá, estava no inferno, né? Lembrando que aqui, irmão, Jesus não está ensinando que existe inferno e céu que está queimando, é uma parábola. E o homem celeiro, Deus pediu a alma dele naquela noite, ele pereceu e deixou tudo para quem? Sim, para ninguém. Né? Porque assim, irmãos, nós fomos colocados nesse mundo para fazer a diferença. Nós não fomos colocados aqui nesse mundo para vivermos para nós. Sim. Né? Porque, nossa, que vida mais triste, porque você pegar e viver para si só, no máximo 80 anos nesse mundo, e perder a eternidade, entendeu? Jesus está ensinando um princípio do próprio céu, do caráter de Deus, porque olha só, Deus abriu mão dele mesmo, deu seu próprio filho. Sim. Então, peraí, se eu quero pessoas que têm esse mesmo princípio, né? Então, aqui, irmãos, aqui onde a gente vive é uma escola. Deus não vai ter lugar para pessoas egoístas no céu, irmãos. Não vai ter lugar para pessoas avarentas no céu. Não adianta, não tem lugar para essas pessoas lá. Aqui no Parábola de Jesus, irmãos, essa versão aqui está um pouco mais antiga. Aqui está na página 259. Mas o capítulo é o maior perigo do homem. Olha só o que diz, irmãos. Eu quero ler aqui. Viver para si mesmo é perecer. Olha só, hein? Viver para si mesmo é perecer. A avareza, o desejo de beneficiar a si próprio, priva a alma da vida. Ele continua. É de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. Olha só que misericórdia, hein? De Cristo é o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Portanto diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa, né, não consiste na abundância do que possui. Então não faz diferença nenhuma se você tem muito, se você tem pouco. Não faz diferença nenhuma para Deus. Então o que vale é o caráter da pessoa. Né? Irmão, quer dizer então que se eu for rico eu não vou para o céu. Ninguém está falando isso. Deus nunca falou que rico não vai entrar no céu. Deus falou que avarento não vai entrar no céu, nem egoísta não vai entrar no céu. Eles têm amor ao dinheiro. Amor às coisas, né? Muito bem, irmãos. Que bênção, né? Possamos ser humildes e deixar a avareza para lá, né? Possamos se prosperar financeiramente, ajudar outras pessoas. Porque é Deus que está nos dando, né? Nós somos mordomos de Deus. É verdade. Vamos lá na quinta agora, meus pequeninos irmãos. Vamos ler esse texto aí, cara. Mateus 25, 31 a 46. Vamos ler esse texto aí e trazer algumas reflexões sobre isso. Sim. Capítulo 25, verso 31 ao 46. Diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas perante ele. E ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então
dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, era forasteiro, e me acolhestes, estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estava na prisão, e viestes a mim. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos a ti? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, era forasteiro, e não me acolheste, estava nu, e não me vestistes, enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então também estes lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que, quando deixaste de fazer um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha, então uns relatos aí que falam dos meus pequeninos irmãos. Então, vamos comentar isso aí, cara. Alexandre, olha, foi que nem eu falei no início do nosso comentário. Esse texto aqui, meus pequeninos irmãos, você pode ver, a pessoa está passando problemas, dificuldades, e você sabe e não faz nada por ela. Muitas vezes a gente lê isso daí somente no contexto assistencial, sabe? Eu vou ajudar a pessoa dando comida, vou visitá-la, tal. Mas a visita, a pessoa está doente, que doença que a pessoa tem? Será que é doença física ou questão espiritual? E eu sei que eu posso ajudá-la em alguma coisa e eu não faço. Ou seja, eu estou negando a Cristo, né? Então, isso de coisas que eu posso fazer. E quando eu vou prejudicar o irmão? E quando eu prejudico o irmão? E quando eu prejudico um daqueles pequenos... Além de não ajudar, ainda atrapalha. Ainda atrapalha, eu prejudico. A quem que eu estou prejudicando? Você acha que eu estou fazendo a vontade de Deus? Jesus, uma vez, ele falou, né, no Mateus capítulo 24, lá na questão que os discípulos perguntaram qual é a sinal da sua vinda, né? E eles falaram: vocês vão perseguir, eles vão matar muitos de vocês, ainda vão dizer que estão prestando culto a Deus. Entendeu? Achando que estão fazendo a vontade de Deus. Mas não estão servindo ao outro, ao inimigo lá. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Quando fala aqui meus pequeninos irmãos, não é somente no contexto assistencial. Nós temos que ter uma visão mais ampla a cada dia. Eu não posso chegar lá, eu não posso querer, com a minha atitude, querer destruir a fé do meu irmão, querer desanimar meu irmão na fé. Eu tenho que motivá-lo a ser um homem vencedor, mulher vencedora. Eu não posso chegar no irmão e falar assim: ó, irmão, você nunca vai largar esse vício do pecado, não. Só na volta de Jesus vai largar o vício de pecar. Rapaz, isso aí é obra do diabo. O homem já está sofrendo, a mulher já está sofrendo por causa daquilo ali. Porque às vezes ele está desabafando, já está sofrendo por causa do pecado dele. Em vez de falar: olha, ora ao Senhor, o Senhor é poderoso, Deus é poderoso para te livrar. Não, é só na volta de Jesus. Se é só na volta de Jesus, então vou viver lá fora. Na volta de Jesus ele vai me resgatar de novo. Entendeu? Muitas pessoas desanimam na fé, Alexandre, por causa de comentários desse tipo, sabe? As pessoas não prestam atenção. Em vez de animar aquela pessoa a perseverar no caminho, lutar para honrar a Deus, as pessoas desanimam os outros. Veja, quantos jovens você vê hoje na igreja, nas igrejas que você vê que eles não têm firmeza na palavra de Deus. Por que não tem firmeza? Porque não são animados a ter firmeza nenhuma. Muitas vezes nós estamos destruindo o futuro, nós estamos destruindo esses jovens. Vocês acham, irmãos, que na volta de Jesus ele não vai cobrar isso da gente? Quando a gente, em vez de animar o menino e a menina a ter fé, não, acredita que Deus é poderoso, você vai conseguir. Aí você não fala, não, você vai nos púlpitos e fala coisas ruins, ou então incentiva eles a pecar.
Não, rapaz, para de bobagem, menino, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Vai lá, vai lá, não faz de novo, vai lá, e não tem problema nenhum. Ué, você tá fazendo o quê com aquele menino, com aquela menina? Você está incentivando ele a pecar, e aquilo ali, o que você está fazendo contra quem? Contra Cristo, você está fazendo contra Cristo, prejudicando, ferindo ao Senhor. E olha, irmãos, eu falo para vocês, esse verso, muitas vezes as pessoas passam por cima. Novamente estou falando, pensem só questão assistencial, não é. Tem a parte assistencial, mas é coisa muito mais ampla, muito mais ampla. E olha só, Alexandre, eu quero ler aqui um texto, está aqui, ó, um desses meus pequeninos irmãos, agora na 641, do desejado de todas as nações. Ó, o capítulo aqui, um desses meus pequeninos irmãos, página 641. O amor aos homens é a manifestação do amor de Deus em direção à terra. O amor aos homens é a manifestação do amor de Deus em direção à terra. Foi para implantar esse amor, fazer-nos filhos de uma família que o Rei da Glória se tornou um conosco. E enquanto se cumprirem as palavras que disse ao partir, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, quando amarmos o mundo assim como ele o amou, então sua missão por nós está cumprida. Estamos aptos para o céu, pois o temos no coração. Mas, se faltares de livrar aos que são levados à morte e arrastados à matança, e se disseres, eis que não soubemos disso, não é assim que aquele que pondera os corações, esse o entende? Não é assim que ele entende? Ele não vai entender desse jeito. Ah, nós não sabíamos, será mesmo? Ainda continua. E que aquele que conserva a tua alma, esse o sabe? Ele também retribuiu ao homem, segundo a sua obra. No grande dia do juízo, os que não trabalharam para Cristo, que andaram a sabor dos ventos, só pensando em si, cuidando de si, serão postos pelo juiz de toda a terra com os que fizeram o mal. Receberão a mesma condenação. Toda alma é confiada a um depósito. De cada um pedirá contas o sumo pastor. Onde está o rebanho que se te deu? E as ovelhas da tua glória? E que dirás, né? Que dirás quando ele te visitar? Qual será a resposta quando Jesus visitar? Então, aqui é uma coisa séria. Aqui não está falando somente de comida, não, está vendo só? Tá falando, não. O que eu estou fazendo para ajudar as pessoas que estão nessa visitada? É somente comida? É somente roupa? É somente... Não é isso. Não é isso. É até questão espiritual. Irmãos, nós temos cuidados, viu? Temos cuidado porque quanto mais conhecimento a gente tem, maior é a nossa responsabilidade com as pessoas. Principalmente com as crianças. Quando eu falo criança, tanto literalmente como questão espiritual, crianças da fé. Nós temos que incentivá-los a permanecer no caminho. Porque se eu incentivar eles a sair do caminho, eu estou prejudicando o próprio Cristo. Mas se eu incentivá-los a permanecer no caminho, eu estou honrando a Cristo. E aí no dia da volta dele, ele vai dizer para você, vinde bendito de meu Pai, porque eu estava nessa situação, você me ajudou. Eu estava fraco na fé e você me ajudou. Quando foi isso, Senhor? Foi aquele lá, foi aquela ali. Entendeu? Você ajudou. É isso que nós temos que ter em mente. Sim. E é interessante que Jesus exortando, né, para ajudar o próximo. Sempre um vai estar na condição ruim, o outro vai estar na condição boa. Tem um texto aqui no Texto para a Igreja, volume 4, irmãos. O capítulo é Dever para com os pobres. E aí vai falar aqui de uma coisa que está até em alta hoje, aí principalmente aqui no Brasil. Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condição que caracteriza os seres humanos é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Muitos têm insistido com grande entusiasmo que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. Mas esse não era o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue. E entre seus profetas seguidores, na maioria dos casos, os primeiros os servem com singeleza de propósito, enquanto o último está constantemente colocando as suas afeições em tesouro terrestre, os ricos, né? E Cristo é esquecido. Os cuidados dessa vida e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno.
seria o maior desgraça que já sobreviveu à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Olha, irmãos, então interessante que aqui falou que Deus nunca vai igualar as classes. Sempre vai ter o pobre e o rico. Para quê? Para um influenciar, ver se é fiel, para ajudar o outro, principalmente o rico com o pobre, né? Então, irmãos, o que está dizendo para nós aqui? Que essa ideia de socialismo, comunismo, não é de Deus. Porque o que o socialismo e o comunismo quer? Igualar as classes, igualar o pobre e o rico, ser todo mundo a mesma coisa. E na palavra de Deus diz que isso nunca vai acontecer. Porque um precisa ajudar o outro. Se eu estou bem e o outro está lá no chão, preciso exercer isso. Se está todo mundo igual, vai ajudar quem? Para quem que você vai ajudar? Se está todo mundo igual? Não precisa de nada. Não precisa de transformação de caráter, porque não precisa. Não vou transformar minha vida, né? Não precisa. Então, irmãos, que Deus nos ajude para cair fora. Cristão socialista não bate, mano. Não tem como bater, né? Não tem como, né? Fora que o próprio Jesus nunca foi isso, né? Nunca foi isso. Jesus nunca foi Ele isso. não quis nem fazer uma transformação de reforma ali. Tipo, falar, romanos, parem de perseguir os judeus, cada um é livre, todo mundo é livre. Jesus nem tocou nesse assunto. Não tocou mesmo. Negócio político. Você pode ver que ele falava assim, é lícito dar tributo para César, dá para César o que é dele e dá para Deus o que é de Deus. Não quero saber dessas coisas não. Paga os impostos que estão pedindo, certo? Trabalhe, peça a Deus ajuda e pronto, agora vamos fazer as coisas de Deus. Isso frustrou os judeus, porque os judeus queriam, o Messias que eles criam era um rei Davi que ia destruir os romanos, ia botar para fora, e o reinado de Israel ia ser como o cetro de Davi, destruindo todos os inimigos que estão ao redor. Que coisa terrível. Então vamos na sexta-feira, Ricardo, ler o segundo texto que está no Maior Discurso de Cristo, páginas 136 a 137. Diz aqui, a norma da regra áurea é o verdadeiro padrão do cristianismo. Tudo que a deixa de cumprir é um engano. Uma religião que induz os homens a estimarem em pouco os seres humanos avaliados por Cristo em tão alto valor que por ele se doou, é uma religião que nos leve a negligenciar as necessidades humanas e seus sofrimentos ou direitos é falsa religião. Menosprezando os direitos do pobre, do sofredor e do pecador, estamos nos demonstrando traidores de Cristo. É porque os homens usam o nome de Cristo ao passo que a vida lhes nega o caráter, na vida lhes nega o caráter, que o cristianismo tem no mundo tão pouco poder. Olha só, eu quero ler de novo, Alexandre. Olha só o que diz aqui, ó. Menosprezando os direitos do pobre, do sofredor e do pecador. Veja, acabei de falar. Às vezes as pessoas se preocupam somente com questão assistencial. Não é. A pessoa é questão espiritual também. Sim. Continua aqui. Estamos demonstrando o quê? Traidores do Filho de Deus. Então, se eu estou vendo uma pessoa que está sofrendo com pecado, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser um instrumento de Deus para reerguer aquela pessoa. E falar assim, Deus é poderoso, Deus vai te livrar, eu vou estar orando por você, você vai conseguir, você vai vencer. E não incentivar, como eu falei anteriormente, incentivar as pessoas no pecado. Não, pode pecar, na volta de Jesus ele resolve. Isso é mentira, isso aí eu estou sendo um traidor de Cristo. Ainda continua. É porque os homens usam o nome de Cristo ao passo que na vida lhes negam o caráter. Fala, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, mas na vida não mostra nada disso. Na prática, que o cristianismo tem no mundo tão pouco poder. Não tem poder nenhum praticamente. Fala, mas não vive. Não vive. Então as pessoas vão acreditar como em cristão, em professo cristão desse jeito. E aqui está até dizendo que a religião da pessoa que vai contra os direitos da pessoa é uma falsa religião. Hoje se passa em cima dos direitos das pessoas, do ir e vir, tenta mandar nas pessoas, que é um direito constitucional que a pessoa é livre, né? Então você tira os direitos das pessoas, irmão. Essa religião que você está praticando é falsa. Tá? É falsa. Está dizendo uma coisa, mas na prática é outra. Terrível. E tem muitos tiranos, ditadores nas igrejas, né? Sim. Que quer dominar as pessoas. Se você fizer isso, você vai ganhar. Se não fizer, eu vou te prejudicar. E ser contra os direitos constitucional, mano. Contra. Tanto na questão humana como na questão divina, porque Deus não obriga ninguém a nada. Claro que não. Não por força nem por violência. Não, sempre o meu espírito, diz o Senhor. Sim. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar firmes no caminho do Senhor. Amém. E ajudar o próximo, se
nós temos oportunidade, né? Tanto espiritual, como o Ricardo falou, no material, mas principalmente espiritual. Sim. Que você possa compartilhar essa mensagem com outros irmãos, clica no sininho, nos ajuda aí dando um like, comenta o que você está achando, tá bom? Que Deus seja louvado. Se você tiver a condição, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Amém. Santo Eterno Deus, muito obrigado, porque até que tem nos ajudado. Amém, Senhor. Obrigado pela liberdade religiosa, obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos dá instrução. Ajude a amar o Senhor todo o coração, todo o entendimento e amar nosso próximo a si mesmo. Amém, Deus. Pai. Dá-nos o Teu poder, porque sem Ti nada somos. E ajuda-nos a fazer o bem às pessoas, ajudar aqueles que necessitam. E bem dizer aqueles que maldizem a gente e aqueles que nos perseguem, possamos abençoar, Deus. Só pelo Teu poder possamos viver esse Mateus 5, É Deus. verdade, Pai. Sem Ti nada somos. Abençoa todos os irmãos que estão nos assistindo, dá-nos amor no coração, um amor perfeito, o amor que ama o Senhor e ama o próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Para os céus virá tornar-se tens amor, tens amor. Se tens amor, se tens amor, quão alegre canta o ser quando tens amor, tens amor. Se tens amor, se tens amor, paz celeste aos outros leva se tens amor.